Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto. Vamos para um vídeo reflexivo aqui do canal Passando a Bíblia a Limpo. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês forem ver esse vídeo. Pessoa que vos fala, José Gonzaga. Hoje quero narrar a história do nascimento da tal divindade, de Jesus Cristo, que nós sabemos que não existe, mas o religioso persiste que a tal divindade existiu. Tem até teólogos, pessoas que dizem, catedrático, que fazem estudo da tal divindade que nunca existiu. Mas esse povo gosta de ser enganado, Eu gosto de usar a Bíblia deles, que é o livro que eles acreditam, que é cheio de controvérsia, mas infelizmente para debater com esse pessoal não tem como, É só fazendo vídeo, por isso vocês conseguem, se libertar dessas mentiras. Vamos lá, lendo o livro então. Mateus, capítulo 1 e o versículo 18, fala sobre o nascimento da divindade, correto? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui, gente, já tem uma coisa gravíssima aqui nessa pequena leitura, Já diz que Maria, antes de se achar concebida do Espírito Santo, ela era esposa de quem? De José. E uma mulher casada, que se engravida de um ser que não é filho do seu esposo, é adultério. Aqui já configura adultério, correto? Aí, e sem contar que Maria era uma adolescente. Se vocês pesquisarem no livro apócrifo, coisa que vocês não fazem, vocês vão ver que Maria tinha entre 12 a 14 anos, quando foi morar com José. José já era um senhor, uma pessoa idosa, já configura pedofilia. Mas vocês não pesquisam. Quem pesquisa e estuda sabe. Quem não pesquisa e não estuda apenas acredita. Esse é o problema. Vamos para frente, que atrás vem crente, correto? Vamos lá agora. Vamos continuar a leitura agora no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Jesus insiste em falar que não houve conjunção carnal, que não houve relações entre o Espírito Santo e a tal de Maria aí, Vamos lá. Lucas 1, versículo 35. Eles usam muito esse versículo. E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ou seja, a sombra do Espírito. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado filho de Deus. Ou seja, aqui fala que não houve conjunção carnal, houve apenas a sombra do Espírito cobriu Maria, e Maria engravidou do menino Jesus. Mas o que já cai em contradição, porque o que acontece? O Espírito Santo, ele é puro. Se ele é puro, ele não pode habitar no pecado. Que o ser humano, ele é pecador. E não tem como, o Espírito Santo, que é uma coisa pura, que é sagrado, habitar em algo impuro, algo pecador. E não adianta vir falar que Maria não tinha pecado, que todos temos pecado. Está explícito no livro de João, que eu vou ler agora para vocês. João capítulo 1, versículo 18 e 10. Está bem claro isso, viu? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vou repetir de novo. Se disser que não temos pecado, enganamos a vós mesmos e não há verdade em nós. Vamos para o 10, ao versículo 10. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Ou seja, todos temos pecado. Então não tem como o sagrado habitar no templo imundo, no templo pecador. Maria era pecadora. Então isso é balela. Agora eu vou desmentir sobre o Espírito Santo. Se vocês querem falar que isso é uma metáfora, que isso é espiritual, vai cair por terra agora. O que eu vou te mostrar, que está escrito em Lucas, capítulo 3, versículo 22. Vamos lá, Lucas 3, o versículo 22, E
o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Rapaz, vocês ouviram a palavra aqui? Que o Espírito Santo desceu em forma corpórea? O que é uma forma corpórea? Pesquisa no seu dicionário. Corpórea quer dizer que é material, é físico, né? Se é físico, não é espiritual, não é metáfora. O pombo desceu, está relacionado ao batismo, quando João estava batizando Jesus no Rio Jordão. Desceu uma pomba em forma corpórea, uma voz que dizia: Esse é meu filho em quem me comprazo. E corpóreo é físico. O pombo apareceu de forma física. O Espírito Santo apareceu de forma física. Então, vocês aceitando ou não aceitando, vocês têm como Deus único o filho de um pombo. E isso é impossível. Não tem como um pombo engravidar uma mulher. Isso foi um plágio de Zeus, da história lá de Leda, rainha de Esparta. Zeus, em forma de um cisne, engravidou Leda, rainha de Esparta. O Deus bíblico, em forma de um pombo, engravidou Maria, de Jesus. O cisne é uma ave, o pombo também é uma ave. E a história de Zeus é muito mais antiga, é na mitologia grega. O seu Jesus, ele é um compilado de vários deuses, de várias culturas antigas, de povos antigos, né? E vocês têm isso como verdade. Não tem nada de verdade. Acorda desse sono profundo. Verdade está sendo esfregada na sua cara, só. Raciocina. Por que vocês usam o raciocínio lógico para passar em concursos? Tudo isso. Vocês não são retardados mentais, não. Vocês entendem. E quando você entende uma coisa e finge que não entende, por conveniência religiosa, vocês estão sendo hipócritas. E ainda insiste com a gente que isso é verdade. Mesmo sabendo que não é. Vocês estão enganando a si próprios. Espero que tenham gostado. Um bom domingão a todos. Fui.